Bom dia, turma! Hoje iremos dar continuidade à nossa apostila de trabalhos. Já realizamos o trabalho de língua portuguesa e aqui no canal tem o vídeo de orientação desse trabalho, não é isso? Nós já produzimos o anúncio publicitário, já produzimos a receita culinária e hoje nós iremos fazer o nosso trabalho de ciências. Iremos tratar da origem dos alimentos, conservação dos alimentos e a validade dos alimentos. Então, aqui nós temos a parte escrita, do trabalho, que servirá como material de pesquisa para vocês. Nós temos a primeira e a segunda folha de conteúdo escrito. É preciso que vocês leiam essa parte, que vocês assistam os vídeos que eu irei indicar no nosso grupo de WhatsApp e só depois nós iremos utilizar esta parte e esta para produzir o nosso trabalho. O material de apoio continua sendo o encarte promocional do supermercado, que foi distribuído junto com a apostila, já que, vamos tratar de alimentos. Caso vocês tenham outro material desse em casa, também será maravilhoso. Então, iniciando. Alimento é tudo que os seres vivos utilizam para obter energia e garantir o funcionamento do corpo para as atividades do dia a dia. Então, os alimentos possuem a origem animal, vegetal ou mineral. Então, eles podem vir de um animal, de um vegetal ou de um mineral. Então, aqui nessa parte, olha, tá explicando bem direitinho cada origem. Então, olha só, a imagem aqui está ajudando a compreender que os alimentos de origem animal são aqueles originados de, como o próprio nome diz, de animais. Eles estão presentes na alimentação de muitas pessoas e podem trazer uma série de benefícios, pois são fontes de proteína, vitamina e minerais. Então, quais são esses alimentos de origem animal? As carnes, os ovos, o mel, o leite e os derivados, quer dizer, aqueles alimentos que foram feitos de leite. Então, olha só, nós temos o leite, mas do leite nós podemos fazer o iogurte. Com leite, nós também podemos fazer a manteiga, o queijo. Então, iogurte, queijo, manteiga são alimentos de origem animal. Aqui nós temos os alimentos de origem vegetal, que são aqueles relacionados à fonte dos vegetais. Eles são fontes de proteínas também, de carboidratos, gordura, vitaminas e minerais. Por isso, recomenda-se que eles sejam incluídos diariamente na nossa alimentação. Os alimentos vegetais destacam-se por por poderem ser consumidos fresco, não é isso? Então, a gente não precisa fritar, cozinhar, refogar. Eles podem ser consumidos in natura, quer dizer, na forma natural deles. E quais são os exemplos desses alimentos de origem vegetal? Óleo de oliva, grãos e cereais, frutas, legumes e verduras. Agora nós vamos para os alimentos de origem mineral. E aqui, olha assim, já tem as imagens para nos ajudar a compreender. São representados pela água e sais minerais. A água é indispensável para uma boa alimentação, sendo um alimento importante para o bom funcionamento do organismo. E os sais minerais, eles também podem ser encontrados nos alimentos de origem animal e vegetal. Eles auxiliam na prevenção de doença, aumento da defesa imunitária, formação dos ossos, na regulação do metabolismo. Então, nós temos o quê? A água como fonte mineral, E nas séries anteriores a gente falava sobre o sal, não é isso? Que o sal é de origem mineral. Mas hoje nós vamos compreender também que os sais minerais, eles estão presentes tanto nos alimentos de origem animal, como nos alimentos de origem vegetal também. Agora, olha só, gente. O armazenamento
dos alimentos, né? Quer dizer, a forma da gente guardar os alimentos deve ser feito considerando as condições desses alimentos. Por exemplo, se o alimento for perecível, ele deve ser armazenado, guardado de uma maneira. Se ele for semi-perecível, já é de outra maneira. E os não perecíveis já tem um jeito especial da gente armazenar, guardar esses alimentos. Agora eu pergunto, vocês sabem o que são alimentos perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis? Nós vamos responder agora. Os alimentos perecíveis são todos os alimentos que estragam, gente, com muita facilidade e por esse motivo devem ser guardados na geladeira ou no freezer. Exemplo: peixes, carnes, leites e seus derivados. Quais são os derivados do leite? O iogurte, o queijo, a manteiga, o requeijão, as verduras, legumes e algumas frutas e sucos naturais. Eles são perecíveis, eles se estragam com facilidade, então devem ser armazenados frios na geladeira ou no freezer. E os semi-perecíveis são os alimentos que não estragam com tanta facilidade como os perecíveis, né? Eles também não precisam ser guardados na geladeira. Eles podem passar alguns dias, não é isso, para serem consumidos fora da geladeira. Exemplos são algumas frutas e alguns legumes. Conversa em casa com a mamãe, com a vovó, com o papai. Quais são as verduras, os legumes e as frutas que a gente ainda consegue guardar fora da geladeira? Será que a macaxeira pode ser guardada fora da geladeira? Um inhame, uma abóbora, a batata doce que a mamãe compra, a batatinha inglesa, a cebola, elas podem ser guardadas fora das geladeiras e mesmo assim não estragar com tanta facilidade? Pois bem, esses são os exemplos de alguns alimentos semi-perecíveis. Agora, os alimentos não perecíveis são os alimentos que podem ser armazenados, né, fora da geladeira e fora do freezer por um longo tempo. Eles precisam ser armazenados em lugares secos e ventilados. Exemplo: o feijão, o arroz, a farinha e o macarrão. Isso quer dizer que eles não estragam com facilidade. A gente não guarda o arroz, o feijão, a farinha, o macarrão na geladeira, a gente guarda no armário, não é isso? Claro que precisa ser um ambiente seco e ventilado, não é isso? Para não criar mofo. Porém, eles podem passar bastante tempo antes deles perderem a validade de consumo. Então, agora que a gente está falando de validade de consumo, vamos ver o seguinte. Vamos falar da validade dos alimentos? Quer dizer, quanto tempo eles demoram, não é isso? Para perder a sua validade, para o tempo que eles devem ser consumidos. Então, o prazo de validade dos alimentos é uma informação fornecida pelo fabricante ou produtor, que indica a data limite de garantia da integridade daquele alimento. Então, o produtor daquele alimento, ele vai dizer quanto tempo aquele alimento pode ser consumido. Em outras palavras, é aquela data, né, que o fabricante garante que o alimento está em boas condições para serem consumidos. Por isso, alguns detalhes devem ser destacados: o armazenamento correto e a integridade da embalagem. Vou dar um exemplo de um armazenamento correto. Lá na minha caixinha, né, do iogurte está dizendo uma validade. Porém, o iogurte deve ser armazenado dentro da geladeira. Se eu não armazenar o iogurte dentro da geladeira, que é a forma correta, aquela data de validade vai diminuir, já não vai me servir mais. E a integridade da embalagem? Se por um acaso a embalagem for perfurada, rasgada, amassada, vai entrar ar, vai entrar outras substâncias e o alimento ele vai azedar com mais facilidade. Então, isso aqui deve ser considerado. E aqui nós temos, né, alguns lembretes para você. Os gêneros alimentícios devem ser armazenados longe dos produtos de limpeza e do lixo. O local deve ser seco, limpo e ventilado. E aqui
estão alguns exemplos de datas de validades que nós encontramos nas embalagens dos alimentos. Então, é preciso que vocês leiam com calma, em família, todas essas informações. Conversem com a mamãe, conversem com a vovó, com o papai, como é que esses alimentos são armazenados dentro de casa, como eles são guardados. E só depois de assistirem aos vídeos de explicação, vocês vão fazer a primeira parte do trabalho, que é faça um pequeno cartaz sobre a origem dos alimentos. Então, olha só, aqui nós vimos que são 3 as origens dos alimentos: a origem animal, vegetal e mineral. Então, são essas 3 origens que vocês vão ter que colocar aqui. Então, aqui, olha só, vocês vão recortar, não é isso? E para isso, vocês vão utilizar, né, o material de apoio para fazer o recorte e a colagem, né? Vão pesquisar nesse material aqui, ou outro que vocês tenham em casa, a origem dos alimentos. Eu escolhi alguns alimentos, não é isso? Para demonstrar a origem animal. Aqui eu tenho carne, não é isso? A linguiça, o frango, ovos. Eu tenho leite e alguns derivados de leite aqui. Eu tenho o requeijão e tenho o iogurte. Então, esses aqui eu vou utilizar para fazer o meu cartaz, né? A parte da origem animal. E aqui eu tenho alguns alimentos que eu vou utilizar para demonstrar a origem vegetal. Então, aqui eu tenho doce de goiaba, não é isso? Que vem de origem vegetal. O café, não é isso? A margarina, não confundam. Manteiga é derivado do leite, é de origem animal. Mas a margarina, olha, meus queridos, a margarina é de origem vegetal. E aqui eu tenho o feijão. O feijão é um grão e é de origem vegetal. E para os alimentos de origem mineral, eu encontrei aqui em um livro esse exemplo de água e sal. E é o que eu vou utilizar no meu cartaz. Vejam que vocês têm que prestar atenção que alguns alimentos podem criar alguma confusão. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos o achocolatado. O achocolatado, ele tem a origem animal e vegetal junto, porque aqui nós encontramos o cacau, que é de origem vegetal, mas também nós encontramos o teor de leite, que é de origem animal. Do mesmo jeito, nós vamos ter no biscoito. Nós vamos ter alguns elementos de origem animal, mas também alguns elementos de origem vegetal. A farinha láctea é um bom exemplo, porque olha só, tem os elementos de origem vegetal, que é a farinha, mas tem a parte do leite, que é de origem animal. Então, alguns produtos que vocês vão ver aqui nesse encarte, né? Eles vão ter as duas origens junto, porque vão compor a receita do produto. Então, tenham bastante cuidado na hora de escolher os alimentos que vocês vão recortar. Eu vou preparar o meu cartaz e vou mostrar a vocês. E aqui está, meus amores, o meu cartaz sobre a origem dos alimentos. Então, aqui eu tenho, né, alguns alimentos que são exemplos de alimentos de origem animal. Alguns alimentos que eu recortei que são exemplos de alimentos de origem vegetal. E aqui eu coloquei a água e o sal, que são exemplos de alimentos de origem mineral. Porém, eu disse que os minerais também estão presentes nos alimentos de origem animal e vegetal. E agora nós iremos para a segunda parte do nosso trabalho. Nós teremos que pesquisar produtos com as características abaixo. Então, aqui nós temos 3 características. Alimentos perecíveis, alimentos semi-perecíveis
e alimentos não perecíveis. Então, vale lá pesquisar de novo as características de cada um desses. Então, para os alimentos perecíveis, eu escolhi a carne, não é isso? Olha, carne, frango, achocolatado e algumas frutas e legumes. Esses alimentos são perecíveis porque eles se estragam com muita facilidade. Eles precisam ser guardados ou na geladeira ou no freezer. Os alimentos semi-perecíveis são aqueles alimentos que podem ficar fora da geladeira por algum tempo sem se estragarem. Então, eu consegui aqui a imagem, né, a figura dessas verduras, desses legumes aqui. Então, aqui eu tenho a cenoura, a cebola, a abóbora e a batatinha inglesa. Esses alimentos, eles podem ficar fora da geladeira sem se estragarem imediatamente. Eles podem passar um tempo antes de perder, não é isso? As características de um bom alimento para consumo. Então, como saber a diferença? Então, vejam bem, vamos fazer uma comparação. O que é que vocês acham? Qual desses dois alimentos aqui, a batata e o alface, qual desses dois alimentos se estragariam com mais facilidade se estivesse fora da geladeira? Conversa aí com a mamãe, dá uma olhadinha. Sim, a alface, ela se estragaria com mais facilidade do que a batata. A batata, ela pode ficar mais tempo fora da geladeira. Já o alface, ele precisa estar dentro da geladeira para se manter comestível. Então, o alface seria um alimento perecível, porque se estraga com mais facilidade. E a batata, um semi-perecível. Ele vai ficar guardado fora da geladeira e vai chegar um momento que ela vai ficar ruim, não é madura demais, ela vai apodrecer, mas não vai ser tão rápido quanto esses alimentos daqui, que são perecíveis. Por isso, eles são chamados de semi-perecíveis. E para os alimentos não perecíveis, eu escolhi esses daqui, esses produtos. O arroz, o biscoito, o milho de pipoca e esse salgadinho de queijo aqui. Eles não são perecíveis, quer dizer, eles não vão ficar ruins fora da geladeira. Eles podem ser armazenados, né? Agora de forma correta, num local seco e arejado, mas eles vão durar bastante tempo fora da geladeira. Por isso que eles são alimentos não perecíveis. Eles não se estragam com facilidade. E esse aqui é a minha composição. E então, vamos para a nossa última parte do trabalho. Nós vamos falar sobre a validade de um produto. Sabemos que cada produto, ele tem um limite de validade, quer dizer, um tempo determinado em que ele pode ser consumido. Então, aqui nessa atividade, nós vamos pesquisar e colar uma embalagem aqui nesse espaço aqui, destacando as informações sobre a validade do produto. Então, vocês vão procurar um produto em casa, né? Uma caixinha vazia, uma embalagem vazia, né? Vão procurar informações sobre a validade desse produto e vão colocar aqui o número do lote, a data de fabricação, a data da validade e qualquer outra informação que aquele produto traga, né? Alguma indicação de consumo. Então, eu escolhi essa embalagenzinha aqui. Olha só, essa embalagem eu vou colar aqui, não é isso? Aqui eu estou vendo algumas informações que eu vou preencher aqui. Então, olha só, o lote, olha aqui o número do lote, a data de fabricação, a data de validade e as outras informações eu encontrei aqui na embalagem mesmo, aqui, olha, em vermelho, que é manter resfriado, quer dizer, manter na geladeira e consumir em até um mês depois da embalagem aberta. Isso são as indicações que o produto dá ao consumidor. Então, agora eu vou preparar aqui a minha última atividade. Pronto, meus amores. E aqui está a minha atividade concluída. Eu pesquisei e colei um produto e destaquei as informações sobre a sua validade.
Então, eu preenchi aqui esses dados utilizando as informações aqui, olha, de data de fabricação, validade e lote. E as informações adicionais eu retirei da própria embalagem aqui. Então, o lote é toda a informação de quando esse produto ele foi produzido, ele foi industrializado lá na fábrica. Então, dia, data, não é isso? Toda a informação. A data de fabricação dele, a data de validade, isso quer dizer até quando esse produto está bom para ser consumido, para ser comprado, não é isso? E as informações aqui, manter resfriado, não é isso? Entre mais 2 e 16 graus, quer dizer, não é congelado, é apenas gelado, e depois de aberto, consumir até um mês. Então, pela data de fabricação e a data da validade, a gente vê que ele pode ficar lá, né, ainda 6 meses, ele dura 6 meses. Porém, depois que a gente abrir esse produto aqui, olha, ele está dizendo que tem um mês para consumir, não é isso? Ele tem uma validade de 6 meses se ele não for aberto. Depois de aberto, consumir em apenas um mês. Então, esse é o exemplo de como vocês deverão fazer o trabalho de vocês.